Glória a Deus. Glória a Deus. Só os irmãos vão aparecer, amém? Amém. Vossa Bíblia. Amém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O verso de número 8. Atos capítulo 1, verso de número 8. Que diz assim, ó: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mais uma vez, só parte A. Mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém? Até aqui, vamos tomar os vossos assentos. Querido, nessa noite eu quero falar subordinado ao tema Espírito Santo. Nesse mês nós estamos falando na escola de líder a respeito dos dons espirituais. E é impossível de nós falarmos sobre os dons espirituais se nós não falarmos a respeito do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Tem Jesus, que é o Filho, Deus, que é o Pai, e o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o Consolador, o Espírito Santo é o Ajudador, o Espírito Santo é o nosso guia. E baseado naquilo que a Bíblia fala, nós encontramos várias menções a respeito do Espírito Santo de Deus trabalhando. O Espírito Santo ele trabalhou na criação. Ele esteve presente na criação. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 2, a gente percebe o Espírito Santo trabalhando na criação do mundo. A Bíblia também fala que o Espírito Santo também trabalhou na vida dos profetas. Como é que o Espírito Santo trabalhou na vida dos profetas? Nós encontramos lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 21, que foi o Espírito Santo que inspirou os profetas a falar no nome de Deus, a proclamar o Evangelho, a proclamar o nome do Senhor. Também nós encontramos na Bíblia que foi o Espírito Santo que encheu Jesus de autoridade. Foi o Espírito Santo que esteve presente na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Foi o Espírito Santo que capacitou Jesus a fazer grandes sinais e maravilhas. Você deve lembrar muito bem que quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, e de repente ele olha e percebe que vem um homem em direção a ele, e aquilo chama a atenção dele ao ponto dele dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João vai batizar Jesus nas águas, e enquanto João Batista está batizando Jesus, veio uma pomba que representa o Espírito Santo, veio sobre Jesus, e a partir daquele momento Jesus passou a ser cheio do Espírito Santo de Deus, e ali iniciou o ministério de Jesus. E ao iniciar o ministério de Jesus, grandes sinais, maravilhas acontecia através de Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a gente encontra esse texto lá em Mateus capítulo 3, do verso 16, do verso 17. E a gente também encontra em Lucas capítulo 4, o verso de número 1 ao verso de número 14.
Só que a gente percebe também que em Atos capítulo de número 2, a Bíblia também menciona a respeito do Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele havia feito uma promessa. Ele disse: eu vou ao Pai para vos preparar-vos lugar, mas eu voltarei outra vez. Mas enquanto eu não volto, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vós. E o Espírito Santo vai permanecer com vocês até a consumação do século. Glória a Deus. E Atos capítulo 2, o verso de número 1 até o verso de número 4, fala a respeito disso. Que de repente estavam todos reunidos no cenáculo, os discípulos reunidos, aproximadamente 120 crentes reunidos dentro do cenáculo, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento vermelho impetuoso e encheu todos que estavam naquele lugar. E de repente foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E a partir daquele momento, os discípulos cheios do Espírito Santo, e se iniciou o ministério apostólico. Se iniciou o ministério que Jesus estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas através da vida dos discípulos. Mas por que os discípulos faziam milagres? Porque no momento que os discípulos abriam a sua boca, as pessoas se convertiam. O que era que fazia isso? Era o Espírito Santo que havia se apoderado da vida deles. Aleluia. Mas a Bíblia também menciona no Velho Testamento que o Espírito Santo, ele vinha, se apoderava da vida de algum profeta, fazia sinais e maravilhas e depois voltava para o céu. O que nos chama a atenção, a gente pode lembrar a vida de Sansão. Sansão foi um homem que esporadicamente era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderava da vida de Sansão. Sansão matava homens, mulheres que eram contra a Cristo, que era contra os judeus, os hebreus, fazia grandes sinais e maravilhas. O Espírito Santo ia e se revelava após ele ter feito grandes maravilhas através da vida de Sansão. A gente também vê também na vida de Davi, que o Espírito Santo vinha e se apoderava de Davi, ao ponto de Davi tocar uma harpa, tocar um instrumento, e o espírito maligno que estava na vida de Sansão saía, porque o Espírito de Deus estava na vida de Davi. O espírito maligno saía da vida de Saul, porque o Espírito Santo estava na vida de Davi. Aleluia. Então isso acontecia de várias maneiras. O Espírito Santo tinha prazer de se apoderar da vida de um homem, da vida de uma mulher, e fazer grandes maravilhas. Nós lembramos também de Esther. Esther também foi uma mulher que foi cheia do Espírito Santo. Enquanto o decreto foi lançado para destruir todo o povo de Deus, matar todo o povo de Deus, mas Esther jejuou, orou, se consagrou, e o Espírito Santo, que intercedeu pelo povo, que intercedeu junto com Esther, que intercedeu junto com o povo de Deus, houve livramento. Aleluia. Então a Bíblia várias vezes menciona a respeito do Espírito Santo. Maxwell, qual é o papel do Espírito Santo? O primeiro papel que nós encontramos do Espírito Santo é que ele é o Consolador. O que é o Consolador? Qual é o papel do Espírito Santo em consolar? O papel do Espírito Santo é confortar a nossa vida. E confortar em que momento? Nos nossos momentos mais difíceis. No momento de luta, no momento de escassez, no momento de dificuldade, é o momento que o Espírito Santo trabalha na nossa vida para nos consolar. A gente encontra o Espírito Santo trabalhando na vida das igrejas ali em Apocalipse. Igrejas que eram perseguidas por causa do Evangelho de Cristo, mas tinha crentes, homens e mulheres que se mantinham de pé, mesmo diante da perseguição. Por que eles se mantinham de pé? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus consolava a vida deles em momentos, em tempos difíceis. A gente encontra também que o Espírito Santo, ele foi na vida de Paulo, porque Paulo, ele escreve que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, e ele nos
nos ajuda no momento das nossas fraquezas. Olha o que diz João capítulo 14, o verso de número 16 e 17. Coloca para mim, por favor. João capítulo 14, o verso de número 16 e o verso de número 17. Olha o que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o que diz Romanos capítulo 8, o verso de número 26 e 27. Romanos capítulo de número 8, o verso de número 26 e o verso de número 27. E diz assim, ó: e da mesma maneira também que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Verso de número 27. E aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é aquele que segundo Deus intercede pelos santos. Então perceba que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Por que ele é o Consolador? Porque é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, e nós oramos, e muitas das vezes não sabemos orar, não sabemos falar, não sabemos interceder, e às vezes nós só choramos. Não se preocupe, o Espírito Santo que habita em nós está intercedendo ao Pai, está intercedendo por nossa vida, para trazer consolo sobre a nossa vida. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E por que vem ao amanhecer? Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele pode até chorar por um momento, mas o Espírito Santo vai consolar o coração daqueles que na nossa vida, força para que venhamos nos manter de pé. Qual é o papel do Espírito Santo, Maxwell? O papel do Espírito Santo também é nos guiar, guiar os nossos passos, guiar o nosso caminho. Olha o que diz João capítulo 16, o verso de número 17, o verso de número 13. João capítulo 16, o verso de número 13. Mas quando vier aquele, quem? O Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Então o Espírito Santo na nossa vida, ele é o nosso guia, ele vai nos guiar na verdade, ele vai nos ajudar a entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus para com a nossa vida é maior do que os nossos planos. A gente pode até fazer plano, a gente pode até anotar os nossos planos, mas às vezes vem Deus e muda o plano. Por quê? Porque os planos deles, o plano dele é maior do que o nosso. E qual é o papel do Espírito Santo? Nos guia na verdade, nos ajudar a entender a palavra de Deus, nos ajudar a entender o caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós andamos no caminho da verdade. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você está cheio do Espírito Santo, você está andando. A gente tem visto que muitas pessoas têm andado na mentira. A gente tem visto que muitas pessoas têm deixado a palavra de Deus de lado. Por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vier, como diz João capítulo 16, o verso de número 13, quando o Espírito Santo vier, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará na verdade. Aleluia! Só a verdade na nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. Olha o que diz lá em Atos, quando a gente lê Atos capítulo de número 16, o verso de número 6 ao verso de número 7,
a gente percebe que o Espírito Santo, ele está guiando os discípulos em suas decisões e em suas ações. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é Ele que guia a nossa vida nas nossas decisões e nas nossas ações. Prova, Maxwell, você deve saber melhor do que eu que foi o Espírito Santo que proibiu Paulo de pregar na Ásia. E por que o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar na Ásia? Porque o plano de Deus na vida de Paulo era maior do que aquilo que Paulo planejava. O caminho que Deus estabeleceu para Paulo era maior do que o caminho que Paulo planejou sobre a vida dele. Isso sabe o que eu entendo? Eu entendo que os planos de Deus são maiores do que os meus. Glória a Deus. E pelo fato do plano de Deus ser maior do que os meus, é Deus que vai nos mostrar o caminho. Aleluia. E quem vai nos guiar nesse caminho? O Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos todos os dias buscar mais e mais se enchermos do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que só buscam o Espírito Santo de Deus no culto de quinta. Existem pessoas que só buscam o Espírito Santo de Deus no culto de domingo. Mas nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Aí volta de novo, na segunda, na terça. Glória! Todos os dias nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Isso me chama a atenção, porque Jesus buscava. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que jejuava. Jesus era um homem que se consagrava. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Então diga para a pessoa que está do seu lado: busque mais a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Qual é o papel do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, Maxwell? O papel do Espírito Santo de Deus é nos dar poder. Olha o que diz Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Atos capítulo 1, o verso de número 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, toda em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o papel do Espírito Santo de Deus é dar poder a cada um de nós. Mas poder para quê? Para ficarmos em casa? Não. Poder para quê? Para ficar só dentro de quatro paredes? Não. Poder para sermos testemunhas de Cristo. Glória. Para viver uma vida santa. Para viver uma vida de santidade. Para vivermos uma vida testemunhando aquilo que Deus fez por nós. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse: e recebereis o poder do Espírito Santo. Aleluia. Os discípulos podiam perguntar: Senhor, por que nós vamos receber o Espírito Santo sobre a nossa vida? Por que nós vamos receber poder sobre o Espírito Santo? Ele diz: para que cada um de vocês sejam minha testemunha por onde vocês passarem, por onde vocês colocarem a planta dos pés, por onde vocês colocarem a palma das mãos, vocês serão testemunha minha. Quando olharem para você, vão ver eu na tua vida, diz o Senhor. Quando olharem para você, a palavra que vai sair da tua boca serão palavras de poder. E o que é palavra de poder? É palavra de vida. E o que é vida? O Evangelho de Cristo é vida. É o Evangelho que tira o homem do lamaçal do pecado e traz para a luz. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é vida. O Evangelho de Jesus Cristo é poder. O mundo pode ser loucura, mas para nós que servimos a Deus, é poder de Deus. Glória a Deus. Então qual é o papel do Espírito Santo? É dar poder a cada um de nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor te dá poder, mas não é para você ficar parado, mas é para você ser testemunha por onde você passar. Então o Espírito Santo dá a cada um de nós poder. E poder para quê?
Qual foi o poder que Jesus deu aos discípulos? Foi o poder que aconteceu no dia de Pentecoste. Como assim, Maxwell? O Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas. Perceba que foi no dia de Pentecoste que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo se apoderou da vida de quem? Dos discípulos. E a partir daquele momento, diz a Bíblia que Pedro vai pregar. E Pedro está cheio do Espírito Santo. E Pedro está cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. E que quando Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. Glória. Glória a Deus. Então diga para a pessoa que está do seu lado: tu quer poder do Espírito Santo para quê? Se não for para ser testemunho de Deus, para que poder? Qual é o papel do Espírito Santo, Maxwell? O papel do Espírito Santo é produzir frutos na nossa vida. Que frutos são esses? Quando a gente lê Gálatas capítulo 5, do verso de número 22, o verso de número 23, a gente percebe falando sobre o fruto do Espírito. Então, qual é a intenção do Espírito Santo na nossa vida? Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Fazer que cada um de nós venhamos gerar frutos. Aleluia. E que frutos são esses? Como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o papel do Espírito Santo: gerar em nós, produzir em nós frutos em vida. Aleluia. Perceba que Pedro, ele recebe o Espírito Santo e ele começa na vida dele, a vida dele começa a gerar fruto do Espírito. Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo se apoderou da vida de Pedro, Pedro se tornou um líder corajoso. Aleluia. E poderoso. Glória a Deus. Se o Espírito Santo se apoderou da sua vida, se você é cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa corajosa, você se torna uma pessoa que tem prazer de dar fruto por onde você passa. Aleluia. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem prazer de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, qual é o objetivo do Espírito Santo na nossa vida? Gerar frutos. Toda árvore, diz a Bíblia, que toda árvore que não gera fruto é cortada e é lançada no fogo. Mas toda árvore que gera fruto, ela é podada para que dê mais frutos. Glória a Deus. Por mais que a poda de Jesus seja dolorosa, mas a intenção de Deus nos podar é que nós venhamos gerar frutos. Glória a E Deus. que os nossos frutos permaneçam. Aleluia. Então, qual é o propósito do Espírito Santo? Fazer que cada um de nós venhamos gerar frutos. O que é gerar frutos, Maxwell? É quando nós abrimos a nossa boca e pregamos o Evangelho. O que é gerar frutos, Maxwell? Quando nós amamos o próximo. O que é gerar frutos, Maxwell? Quando nós ajudamos os necessitados. Maxwell, o que é gerar frutos? É quando nós visitamos os doentes. Maxwell, o que é gerar frutos? É quando nós oramos com os enfermos. Maxwell, o que é gerar frutos? É quando nós estendemos as mãos para aqueles que caíram. Isso é gerar frutos. Glória a Deus. Jesus gerava frutos? Claro que gerava frutos. Uma vez pegaram a mulher no ato de adultério e levaram até os pés de Jesus e disseram: pela lei de Moisés, essa mulher precisa ser morta e apedrejada. Jesus olhou e disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus estava gerando fruto. Que fruto é aquele? O fruto do amor, o fruto do arrependimento, o fruto da compaixão. Aleluia. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela olhou e disse: Senhor, todos eles foram embora. Jesus disse: vai e não peques mais. Glória a Deus. Esse é o fruto da compaixão. Quem é cheio do Espírito Santo tem compaixão para com o próximo. Quem é cheio do Espírito Santo tem
prazer de estender as mãos e levantar um caído? Quem é cheio do Espírito Santo tem prazer, Marcelo, de estender as mãos e levantar um caído? Tem. Está Pedro e João indo em direção ao templo. E qual era a intenção? A intenção era orar. Era de tarde. Está Pedro e João indo em direção ao templo. Quando chega diante do templo, tem um paralítico na frente do templo pedindo uma esmola. Pedro e João olham para o paralítico e diz: olhe para nós. Não temos nem ouro nem prata, mas o que temos isso eu te dou. O que Pedro e João estavam dizendo? Não tenho nem ouro, não tenho prata, bens materiais eu não tenho, mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o que eles fizeram? Estenderam as mãos e levantaram o paralítico, e o paralítico andou e entrou dentro do templo, saltando de alegria e adorando o nome do Senhor. Então qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? A função do Espírito Santo é fazer que cada um de nós venhamos gerar frutos. Aleluia. Se nós não geramos frutos, nós não servimos para nada. Se a nossa vida, se nós não disponibilizamos a nossa vida para que o Espírito Santo nos use para abençoar a vida de pessoas, isso não é evangelho. Mas se nós disponibilizamos a nossa vida para que o Espírito Santo nos usa como instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de pessoas, nós passamos a gerar frutos. Frutos que venham trazer alegria para a nossa vida. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: gere frutos. Diga para ele, diga para ela, gere frutos. Marcelo, qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é dar a cada um de nós o que nós estamos estudando nesse mês: os dons espirituais. Porque qual é a função dos dons espirituais? A função dos dons espirituais que é dado a cada um de nós é nós unirmos a igreja, é nós levantarmos o caído, é a gente ajudar o próximo. A gente percebe que os dons espirituais é dado através da Bíblia a profetas, a homens e mulheres que se disponibilizaram a ser usados por Deus. Uma certa vez, uma mulher queria gerar um filho, quem? Ana. E ela não podia gerar um filho porque ela era estéril. E todo ano ela subia para o templo para sacrificar, para orar. Uma certa vez o sacerdote Eli chegou para ela e disse: mulher, tu está embriagada? Ela diz: não, meu Senhor, o meu coração está triste, estou amargurada, porque eu queria gerar um filho e eu não posso gerar um filho. O profeta Eli, o sacerdote Eli, sabendo daquela mulher, do desafio que ela tinha, olhou para ela e disse assim: que o Senhor conceda aquilo que o teu coração deseja. Aleluia. O sacerdote profetizou sobre a vida de Ana, para que Deus viesse conceder a ela um filho. O tempo se passa e Ana gerou um filho, Samuel. Aleluia. Então, quando nós nos disponibilizamos a deixar Deus nos usar nos dons espirituais que Ele colocou na nossa vida, pessoas serão abençoadas e o nome do Senhor será glorificado. Será glorificado, Marcos? Será. Sabe o que ela fez? Depois que o menino desmamou, ela levou o menino para o templo, para trabalhar no templo, para que o nome do Senhor viesse ser glorificado. Glória a Deus. Samuel cresce, o menino cresce e se torna sacerdote, profeta e juiz. Glória a Deus. Parece que Samuel também entendeu que os dons de Deus sobre a vida dele era para abençoar a vida de pessoas. Então qual é o papel do Espírito Santo?
é inspirar a cada um de nós, é dar a cada um de nós os dons espirituais para que nós venhamos edificar a vida da igreja. Aleluia. Diga, o que Deus colocou na tua vida é para edificar a vida do teu próximo. Glória a Deus. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus usar os dons espirituais, irmão, grandes coisas acontecem para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Qual é o papel do Espírito Santo de Deus na nossa vida, Maxwell? O papel do Espírito Santo é inspirar a cada um de nós dentro das Escrituras. O Espírito Santo inspira a cada um de nós dentro da palavra. Perceba que quando Pedro escreve aos profetas do Antigo Testamento, ele diz que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, o verso de número 21. Olha o que Pedro escreve. 2 Pedro capítulo 1, isso, verso de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então qual é o papel do Espírito Santo? Inspirar a cada um de nós, a nós profetizarmos baseados na palavra, baseados nas Escrituras. Quando nós abrimos a nossa boca, da mesma forma que Deus falou com o profeta: abre a boca e eu te encherei. Quando nós abrimos a nossa boca e proferimos palavras das Escrituras, o Espírito Santo de Deus inspira cada um de nós para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa boca. Por isso que da nossa boca tem que sair só palavra de vida e não de morte. Por isso que da nossa boca tem que sair só palavras que venham levantar o caído. Por isso que na nossa boca tem que sair somente palavras que venham trazer a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra, é o verbo que encarnou. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele mesmo disse: eu sou a palavra. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos a palavra, quando nós nos lançamos na palavra e abrimos a nossa boca, o Espírito Santo de Deus inspira cada um de nós para nós proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da palavra. Então, quando nós entendemos a função do Espírito Santo, nós não podemos negligenciar ou deixar o Espírito Santo de lado, porque se nós deixarmos o Espírito Santo de lado, nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas se nós buscarmos uma presença, uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo, nós seremos usados por Deus, seremos usados como instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de pessoas. Então qual é a importância do Espírito Santo, Maxwell? É o Espírito Santo que traz a salvação. Aleluia. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que diz João capítulo 16, o verso de número 8 até o verso de número 11. João capítulo 16, o verso de número 8 ao verso de número 11. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Verso 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então quem é que convence o homem? Quem é que traz a salvação na vida do homem e da mulher? É o Espírito Santo. Aleluia. Então se você parar para pensar, quando você abre a sua boca para pregar o Evangelho, para falar a respeito do reino, o Espírito Santo te inspira e o Espírito Santo começa a trabalhar naquela pessoa que está ouvindo as palavras
começa a convencer aquele homem, começa a convencer aquela mulher Aleluia. do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem foi o instrumento de Deus? Foi você. Aleluia. Foi eu. Porque disponibilizamos a nossa vida, a nossa boca, para falar a respeito do Evangelho de Cristo. Então qual é o nosso papel? Pregue o Evangelho. Aleluia. Jesus, sabendo disso, chegou para os discípulos e diz assim: ó, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas qual é a missão? Pregue o Evangelho. Aleluia. Diga para a pessoa: pregue o Evangelho. Porque é o Espírito Santo que salva. Não sou eu, não é você que salva. Nós não temos poder de salvação, mas é através de nós que o Espírito Santo usa para salvar a vida das pessoas. Da mesma forma que o Senhor nos salvou, da mesma forma que pessoas chegaram para nós e falou de Jesus, falou do Evangelho, e nós nos entregamos, arrependendo dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Cristo. Da mesma forma, o Espírito Santo fará na vida de outros, mas será através de nós, através de você. Qual é a importância do Espírito Santo na vida de um cristão? É uma importância muito grande, porque se nós servimos a Cristo, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. E só viveremos de acordo com a vontade de Deus se o Espírito Santo habitar em nós. Por quê? Porque Paulo fala a respeito da briga entre o Espírito e a carne. Todos os dias nós temos que brigar para que o Espírito venha estar mais forte do que a carne. Porque todos os dias a carne quer nos fazer pecar. Todos os dias a carne quer fazer nós errarmos. Mas o Espírito Santo todos os dias ele quer vivificar a nossa vida. O Espírito Santo todos os dias quer trazer a nós a santidade. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então é necessário vivermos uma vida cristã em santidade, uma vida pura, uma vida temente a Deus, uma vida baseada nas Escrituras. E só é possível acontecer isso se estivermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então não deixe o Espírito Santo de lado. Busque todos os dias a presença do Espírito Santo. Davi sabia da importância do Espírito Santo, nem tanto que quando ele pecou, ele sente que a presença está se retirando. Ele diz: Senhor, pode tirar o reino, pode tirar tudo que eu tenho, mas não retire de mim a presença do teu Espírito. Porque Davi sabia que para viver uma vida santa, viver uma vida pura, viver uma vida correta, na verdade, só é possível se tiver o Espírito Santo na vida. Se não tiver o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos. Mas se o Espírito Santo passar a habitar em nós, é Ele que prepara a nossa vida, é Ele que nos capacita. Nos capacita o que, Marcel? Nos capacita a vivermos uma vida em santidade. Nos capacita e nos prepara para quê? Para aquele grande dia onde o Senhor virá para arrebatar uma igreja. E que igreja é essa? Ele não está falando de templo, ele está falando de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Então qual é o papel do Espírito Santo? Preparar a igreja para o arrebatamento. Nos capacitar, nós ouvirmos o som da trombeta. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não ouviremos. Mas se Ele habita em nós, ouviremos o som da trombeta. A Bíblia diz que o nosso corpo será transformado no abrir e fechar de olhos. E subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. E viveremos para sempre com Ele. E quem vai nos apresentar a Jesus nos ares
É o Espírito Santo que está preparando a igreja para o encontro daquele grande dia. Então não perca a oportunidade de buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Cada vez que nós buscamos a presença do Espírito Santo, mais nós diminuímos e mais o Senhor cresce na nossa vida. Quanto mais nós buscamos a presença do Espírito Santo, mais nós desaparecemos para que Deus venha aparecer. Quanto mais nós buscamos a presença do Espírito Santo, mais as pessoas começam a olhar para nós e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Fique com essa palavra nessa noite. Então o Espírito Santo é que nos capacita a vivermos uma vida santa e digna diante do Senhor. É o Espírito Santo que faz que cada um de nós venhamos produzir frutos que permaneçam para sempre. É o Espírito Santo que conforta a nossa vida. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos inspira a vivermos nos dons espirituais de Deus e a sermos uma pessoa verdadeira diante dos homens. Quem é cheio do Espírito Santo não se dobra diante do sistema caído. E a gente tem prova isso na Bíblia, quando Deus permite que Daniel e os seus amigos fossem levados para dentro da Babilônia. Só que os jovens eram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo, que não se dobrou diante do rei. Não comeu também dos manjares do rei, porque eram jovens que eram cheios do Espírito Santo. E quando o sistema do mundo tentou engolir eles, quando o sistema pecaminoso tentou destruir a vida desses jovens, o Senhor deu a eles livramento. Aleluia. Mas por que deu livramento, Maxwell? Porque eram jovens que eram cheios do Espírito Santo de Deus. É viver uma vida sobrenatural diante do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver o Senhor fazendo grandes coisas através de você e também na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe